boa tarde! Hoje a gente veio então falar um pouquinho sobre o Adobe Reader, que é um leitor de PDFs da Adobe. Eu vou mostrar um pouquinho sobre ele e um pouquinho do que a gente ainda consegue fazer com essa ferramenta, que realmente eu sei que a maioria das pessoas tem no computador, às vezes vem de fábrica, com o computador já bem instalado, ou daqui a pouco tu precisa ler um PDF de alguma aula, de algum documento teu, de algum trabalho, e aí tu não sabe aonde buscar esse leitor de PDFs, e uma boa sugestão é o Adobe Reader. Então a gente vai ver um pouquinho sobre ele hoje. Para quem não conhece, essa aqui é a ferramenta, então eu tô abrindo aqui. E ela abre assim. Aí o que a gente vai ver hoje? Eu quero mostrar o que a gente pode fazer com ela nessa versão que eu tenho aqui, que é a versão gratuita. Ó, se vocês verem aqui em cima, Adobe Acrobat Reader DC, essa versão aqui, ela é a gratuita. A versão Pro, ela é paga. Aí no site da Adobe, que eu vou deixar aqui na descrição, vocês já vão conseguir encontrar quais são os valores e como é que faz para assinar. Mas a gente então vai trabalhar com essa ferramenta gratuita da Adobe. Para a gente começar então a trabalhar um pouquinho com ela e ver como que ela funciona, eu vou criar primeiramente um arquivo no Word. Por que no Word? Porque assim eu já vou mostrar como que a gente faz para converter arquivos do Word em PDF, utilizando o que? O Adobe. Então, aqui a gente tem o Word, ele está aberto. Eu já criei aqui um textinho teste para a gente poder utilizar. E aí a gente vai converter esse documento simples do Word aqui, que salvaria no formato do Word, para formato em PDF. Como que a gente faz isso? A gente tem duas formas. A gente pode dar um Ctrl+P. O que é o nosso Ctrl+P? O nosso Ctrl+P é um atalho de impressão. Isso significa que agora eu estou mandando esse documento imprimir. Mas como assim? A gente tem sempre, quando a gente instala o Adobe Reader, quando a gente já tem ele instalado na máquina, ele vai ter automaticamente criado no nosso computador essa impressora virtual aqui, essa Microsoft Print to PDF. Essa aqui vem sempre junto quando a gente instala o nosso Adobe Acrobat. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso imprimir ele dessa forma, nessa impressora virtual. A gente vai dar um nome para esse arquivo. Esse vai ser o nosso teste 1. Depois a gente vai conseguir diferenciar dessa forma. Eu vou salvar ele aqui. Agora, ele vai até abrir o íconezinho aqui de impressão, vai ficar um documento pendente, mas isso é até salvar. Ó, 0 documentos pendentes. O que isso significa? Que ele já está salvo aqui na área de trabalho, teste 1. Se eu for abrir, ele vai ser um PDF. Olha só, ele já abriu aqui no Acrobat Reader, ele já está funcionando como um PDF, ele é um arquivo PDF. Agora eu vou fechar. A gente também tem uma segunda maneira de salvar através do Word, convertendo em PDF, que é em... Ó, vou voltar do início aqui, arquivo, salvar como, aí a gente procura a pastinha para não ficar perdido, a gente clica preferencialmente na área de trabalho, porque aí a gente já localiza fácil e depois move para a pasta onde a gente deseja realmente armazenar esse documento. Aqui eu vou colocar como teste 2. E aqui, no tipo de documento, ao invés de deixar assim, tipo documento do Word, a gente vai mudar para PDF, tipo PDF. Aqui a gente deixa tudo igual e aí a gente salva. Agora ele já vai abrir novamente aqui no Adobe Acrobat Reader. E agora a gente tem um PDF. Então, a gente utilizou duas formas de converter um arquivo do Word em PDF. Aqui estão os dois testes. Teste 1, que foi daquela forma com o Ctrl+P, imprimindo e selecionando a impressora virtual do Acrobat. E aqui é o teste 2, que foi em salvar como PDF. Ok, agora a gente tem o nosso arquivo PDF. Tá, mas o que isso significa? Isso significa que se eu enviar esse arquivo, por exemplo, para uma outra pessoa por e-mail, ela vai abrir e esse arquivo não vai se modificar.
Vamos supor que eu tenho aqui, nesse computador, eu tenho o Windows 11, mas eu vou enviar para uma pessoa que ela ainda usa o XP. Ela vai abrir lá o PDF, vai funcionar da mesma forma como abriu aqui, vai abrir para ela lá. Isso muitas vezes acaba facilitando, porque quando a gente envia um arquivo do Word, muitas vezes acaba se perdendo a informação, a formatação que a gente colocou, uma imagem que a gente colocou ali para a esquerda, daqui a pouco ela está no meio da página, já desconfigurou tudo, caiu lá para baixo o meu texto e ficou tudo bagunçado. Isso não acontece com o PDF. Por isso que muitas vezes, principalmente quando a gente vai enviar um currículo, por exemplo, por e-mail, a gente coloca a nossa fotinho ali no nosso canto direito, nosso topo direito. Muitas vezes pode acontecer, se for um arquivo do Word, dele ficar mal formatado. Não mal formatado porque a gente formatou mal, mas sim porque a compatibilidade no outro computador funcionou de uma forma diferente. E isso não acontece com os arquivos em extensão .pdf. E aí agora, então, prosseguindo com o nosso leitor de PDFs, que é esse programinha aqui, o Adobe Acrobat Reader na versão gratuita, que é essa que a gente está utilizando aqui, eu vou mostrar o que mais a gente pode fazer no Adobe, além de somente ler esse arquivo, somente visualizar esse arquivo. Então, eu vou abrir aqui o nosso segundo arquivo, tanto faz se é o primeiro ou o segundo, porque eles ficaram iguais, a gente só salvou de formas diferentes. Eu vou entrar aqui, ok, eu consigo visualizar todo o arquivo, ele está exatamente igual à minha formatação ali do Word, mas vamos supor que esse arquivo aqui seja um artigo, e aí eu estou estudando ele, eu quero poder marcar, porque eu não tenho uma impressora para imprimir, marcar à mão, eu quero economizar papel, não gosto muito de papel, quero conseguir ler e marcar e estudar realmente esse documento através do meu computador. Como é que eu vou fazer? A gente tem essas ferramentas aqui, e algumas delas funcionam efetivamente nessa versão gratuita. A primeira delas que eu quero testar com vocês é a que eu mais utilizava, que hoje em dia eu utilizo pouco porque eu não leio tanto PDFs aqui direto no Adobe. Eu acabo lendo mais livros numa outra situação onde eu não consigo baixar para minha máquina e eu já não consigo mais fazer esse tipo de marcação, mas que eu ainda utilizava muito há 2 anos atrás, é essa seleção de texto aqui. No Adobe ela se chama então realçar texto, na verdade. Eu vou clicar em cima dela e vamos supor que eu estou lendo um artigo e aqui no meio eu me interessei por uma frase e achei muito importante para o meu assunto e aí eu quero marcar. O que eu faço? Eu vou na frase, seleciono ela aqui e isso acontece. Ela fica assim, marcada. Eu posso chegar aqui em qualquer parte do meu texto, pode ser uma palavra só, pode ser um parágrafo inteiro, eu consigo marcar ele. E assim eu não perco a informação. Depois eu salvo esse arquivo, vou mostrar como é que a gente salva, porque ele vai fazer uma cópia do arquivo com essas marcações que eu estou fazendo. Mas aí a gente consegue abrir esse arquivo de novo e essa informação não se perde, ela está aqui. A minha marcação está exatamente do jeito que eu deixei. E uma outra coisa muito legal que a gente também pode fazer e que nossa auxilia muito mesmo na hora de estudar, se por acaso eu estiver realizando uma correção de algum trabalho ou eu estiver fazendo comentários ali que eu quero falar depois numa apresentação, essa função ajuda muito, que é essa primeira opção aqui, para a gente conseguir colocar uma observação em qualquer ponto do nosso texto. Por exemplo, aqui, nesse local. Aí eu escrevo observação interessante. Pronto, publico ela aqui. Ela vai ficar aqui nesse cantinho, mas eu também posso mover se eu quiser. Eu posso colocar ela para algum outro lado que está atrapalhando a minha leitura, por exemplo. Eu coloco aqui, está no mesmo parágrafo ainda, eu vou saber do que se refere. Aí, ok. Eu posso só colocar o mouse aqui em cima, observação interessante, é a minha observação. E isso eu posso fazer em qualquer parte do meu texto em PDF inteiro. Em qualquer local eu posso encher ele de marcações, encher ele com essas observações. E eu posso ainda vir aqui e um outro dia eu tô lendo. E antes eu não tinha entendido, mas eu quero agora colocar uma outra observação demonstrando que eu entendi para que numa próxima vez que eu for olhar isso aqui de novo eu me lembre. Eu posso colocar ponto interessante
recordado, acrescentei tais coisas. Ok, publico novamente, ficam aqui as 2 observações. Isso aqui é muito útil também se eu estou enviando o meu trabalho para correção. Por exemplo, se eu envio para um professor para correção, ele consegue abrir, fazer as observações dele e me encaminhar de volta. Aí depois eu posso ler as observações, responder elas por aqui e encaminhar novamente. Isso é bastante útil por causa disso também. Facilita até na comunicação nesse tipo de correção de trabalhos. E aí uma outra ferramenta que a gente também pode utilizar no Adobe Reader, mas que ela é muito mais utilizada na versão paga, não funciona como a gente gostaria nessa versão gratuita, que seria essa versão de leitura, né, Reader, mas a gente consegue utilizar mais ou menos igual. Seria essa opção aqui de assinar documento. Como que a gente pode utilizar ela na versão gratuita? A gente pode receber um documento por e-mail, assinar digitalmente e encaminhar novamente por e-mail. Só que de uma forma manual, a gente não vai ter um local específico ali para assinatura e já encaminhar e já chega lá na pessoa que a gente quer. A gente vai precisar de toda essa configuração, de voltar, de salvar, enviar por e-mail e aí sim a pessoa receber. Na versão paga, isso funciona de uma forma bem melhor. Por quê? Porque a gente assina aqui, ela envia para assinatura, a gente assina, ela já recebe uma notificação de que o contrato foi assinado por todos e encerra o arquivo. Mas, como a nossa versão é a gratuita, é a que a gente mais sabe que o pessoal utiliza, tanto estudantes quanto para o trabalho, eu sei que essa é a versão que o pessoal mais usa, então é dela que a gente vai falar. Então a gente vai assinar o nosso documento da forma como a gente conseguir aqui. O que eu fiz? Eu cliquei ali em assine documento, e essa assinatura aqui eu criei agora com uma fonte do computador. É uma assinatura que eu criei, não é a minha assinatura, mas a gente consegue importar a imagem da nossa assinatura. Aqui tem essas 2 que eu já tinha criado, eu também posso remover, eu posso deixar aqui concluído para utilizar essas e eu também posso criar uma nova. Assine você mesmo, adicionar iniciais. Aí ela vai me perguntar aqui o que eu quero escrever e a minha fonte, tudo, posso também escrever. Isso aqui é escrito, tá? Parece ser colocado a lápis, mas não é a fonte que é assim, ó. Eu também, se eu tivesse uma ferramenta de desenho aqui, ou até posso tentar com o próprio mouse e aplicar assim, e também posso então importar aqui a imagem para assinatura. Mas eu vou cancelar aqui e vou utilizar essa assinatura aqui. O que eu faço? Eu seleciono ela lá e aí eu clico aqui. Ela vai aplicar a assinatura, eu posso dimensionar ela da forma como eu bem entender aqui no documento. Posso jogar ela para qualquer lugar, até em cima das letras, não tem problema, eu vou conseguir. Claro que não é legal, mas eu vou conseguir. E aí tá aqui. Ele vai perguntar se eu quero salvar como uma cópia de somente leitura ou se eu quero cancelar, continuar ou solicitar assinaturas. Como eu sei que isso aqui já entra numa questão da utilização do Adobe Reader pago, eu só vou cancelar, porque a assinatura vai ficar aqui e aí eu vou fechar. E aí tá feito o nosso documento. A gente então conseguiu marcar o texto, a gente conseguiu colocar observações no texto, responder as nossas observações no texto, que é muito importante, e ainda assinar. A gente pode sim importar nossa assinatura aqui, uma imagem dela, e assinar de verdade digitalmente. E o que a gente vai fazer? Tinha essa opção também de editar texto e imagens. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu clico nela. Ele vai me dar a opção de assinatura do Adobe Reader. O que quer dizer? Ó, teste gratuito de 7 dias. Essa já é uma opção do Adobe Reader pago. Então, agora, eu não quero perder nada do que eu fiz aqui. Eu fiz tudo que gratuitamente eu poderia fazer. Tudo que um computador convencional, numa máquina ali, normal, que a gente utiliza em casa, que a gente tem, que foi um computador que a gente comprou para estudos, por exemplo, foi baratinho. Vem com esse Adobe Reader ou a gente instala. O link para instalação eu vou deixar aqui na descrição também, para facilitar para quem ainda não tiver esse leitor de PDF conseguir instalar na versão gratuita.
E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai salvar. Como que a gente salva? Arquivo, salvar. Por que a gente vai salvar se esse era um documento que já existia? Para não perder essa informação. Eu até posso fazer assim, ó, diferente. Eu posso só fechar. Ele vai perguntar se eu quero salvar as alterações. E aí eu vou escolher a minha pasta da área de trabalho e ele vai salvar o meu documento. Só que o que acontece? Ele vai substituir esse documento anterior aqui, ó, porque eu mantive o mesmo título. Se eu quiser deixar um arquivo novo, um sem marcações e outro com marcações, é só alterar esse título aqui para teste 2 com marcações, porque aí ele não vai subscrever esse arquivo que já tem aqui, que a gente já criou antes, que não tem marcação nenhuma. Então eu vou deixar, eu quero substituir, então o que eu vou fazer? Vou manter esse mesmo título, vou salvar e o computador vai perguntar, deseja substituí-lo? Eu clico em sim. O que vai acontecer? Ele vai substituir esse teste 2. Agora a gente não tem mais um arquivo teste 2 sem nenhuma marcação. A gente só tem o teste 2 com todas as nossas marcações salvas. O que eu vou fazer agora? Vou abrir ele de novo aqui. E agora, todas as marcações, a assinatura, a minha observação, tá tudo aqui. A gente também tem um outro detalhe. Eu também posso visualizar os comentários dessa forma aqui se eu clicar em cima dele. Mas a gente também tem um outro detalhe, bastante importante, que se a gente quiser, a gente pode trocar a cor dessas marcações. Vou aproveitar agora que eu já mostrei como é que a gente salva, como é que a gente faz. Então agora a gente vai trocar as cores. A gente já tá tranquilo que a nossa marcação tá salva, era isso que a gente queria. Vamos personalizar um pouquinho mais. A gente vai fazer como? A gente vai clicar em cima da marcação, vai abrir essa bolinha com a cor e a gente vai alterar a cor. Isso facilita, né? Popa tinta de marca-texto. Agora a gente muda aqui. A gente muda aqui. E vamos supor que eu queira excluir uma delas. Eu volto aqui, deleto. Ela excluiu. Esse comentário aqui eu posso responder. Vamos ver se a gente consegue excluir, porque como a gente está na versão gratuita, eu não garanto que tudo funcione tão bem quanto a gente desejava. Excluiu? Deu certo. E então é isso que a gente consegue realizar aqui com a nossa ferramenta gratuita do Adobe Reader, com a nossa versão gratuita, melhor dizendo. Eu vou fechar novamente, ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu vou escolher salvar fazendo da mesma forma que antes, substituindo o arquivo anterior. Que assim é mais fácil, eu não fico com várias cópias do mesmo arquivo. Eu escolho a minha pastinha de desktop, que seria a minha área de trabalho. Clico aqui já para pegar o mesmo título certinho, só salvo. Substituir, sim. E aí eu substituo. Agora meu arquivo único é esse que a gente modificou. Eu não tenho várias cópias, não tá me atrapalhando em nada, tá organizado, tá tudo certinho. Tá, essas foram as coisas básicas que a gente consegue fazer com o Adobe Reader, que é um leitor de PDFs, para organizar melhor os nossos arquivos e para que a gente consiga estudar de uma forma melhor ou analisar melhor um documento. Mas, para quem utiliza, por exemplo, Kindle e cartões de visita, a gente pode usar essa extensão .pdf de uma maneira diferente, bem interessante. Eu vou mostrar para vocês. A gente vai fechar aqui o Adobe Reader e eu vou dar um exemplo de um arquivo que eu quero mostrar para vocês, para que a gente veja o que ainda é possível fazer na extensão .pdf, não utilizando o Adobe Reader, mas que a gente vai conseguir ler através do Adobe Reader também. Por exemplo, esse documento aqui é um PDF. Eu estou abrindo ele agora com o Adobe Reader. Ele vai abrir aqui, esse documento eu criei no ano passado. É um documento com um resumão, com as novas regras da BNCC, que é as normas que regem, né, a Base Nacional Comum Curricular, que rege a educação nacional. Eu fiz esse documento, eu fiz um resumo e tal, e no final eu coloquei as minhas fontes, porque claro, né, gente, precisa ter as nossas fontes. E as minhas fontes estão clicáveis. Se eu clico aqui,
Note que ele é um PDF, mas a minha fonte, ela é clicável. Se eu clico aqui, ele vai perguntar se eu quero acessar, eu permito, e ele vai entrar nesse site do MEC, que foi onde eu fiz a minha pesquisa, e lá vai estar a minha fonte. Isso aí, ele carregou, tá tudo certinho. Essa é uma das fontes que eu utilizei naquele documento. Carregou, enfim. Como que eu fiz isso? De colocar um link no meu PDF. Como eu fiz isso? A gente vai fechar então aqui. E eu quero mostrar para vocês uma ferramenta muito legal que eu uso online. É esse site chamado canva.com. Esse site ele é utilizado para fazer diversos designs de materiais publicitários, de documentos. A gente pode fazer de tudo nele. E aí eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer, por exemplo, um cartão de visita. Desses que a gente imprime, esses cartõezinhos que a gente muitas vezes recebe de algum salão de beleza, de algo assim, a gente também pode criar um cartãozinho virtual. E a gente pode colocar o link para qualquer coisa dentro desse cartão virtual. Por exemplo, aqui eu comecei a criação de um cartão. Esse aqui é um template pronto do Canva, na verdade, e eu adicionei um link nesse Insta fictício aqui que tá no meio do design, que vem pronto assim, tá? Eu cliquei em cima dele e eu vim aqui em adicionar link e eu adicionei o meu Instagram. Simples assim, eu adicionei o meu Instagram e ficou tudo certinho. Agora, como ele já está adicionado, eu posso remover, senão seria aqui incluir. Ok. E como é que eu faço agora para transformar isso aqui num PDF? Eu vou compartilhar, vou baixar e vou escolher a opção PDF padrão. E ele vai baixar esse arquivo para mim. Agora a gente vai salvar aqui direitinho. Eu vou renomear ele para a gente entender melhor como teste Canva. E vou colocar ele também na área de trabalho junto com os outros 2 testes que a gente fez. Vou salvar aqui direitinho e agora a gente vai abrir. Foi um link que a gente colocou, que qualquer um consegue colocar ali no Canva, já salvar como PDF e utilizar. Agora a gente vai minimizar aqui. E a gente vai abrir o nosso teste Canva. 2 cliques para abrir normalmente e ele vai abrir então com o nosso leitor de PDFs, que é o Adobe Acrobat Reader. Ele está abrindo. E por que a gente pode... No que isso facilita para nós? Em criar um cartão de visitas em PDF, ao invés de imprimir um cartão de visitas. Primeiro, porque poupa papel. E segundo, porque a gente consegue também enviar esse arquivo por WhatsApp, por exemplo, por e-mail, colocar isso num link de um blog para baixar, espalhar isso no Facebook. É um arquivo. Ele é muito mais fácil de ser compartilhado, é mais difícil de perder do que um papel, é mais fácil da pessoa que recebeu esse arquivo realmente clicar, por exemplo, nesse Instagram e já seguir. É muito mais difícil que alguém que tenha um papel desse teu cartão de visitas entre no teu Instagram do que alguém que já recebe um link desse teu Instagram no teu cartão de visitas virtual. Então, a gente vai clicar aqui em cima e ele já vai abrir. Eu configurei o meu Instagram, apesar do texto ali ser totalmente outra coisa. O meu Instagram é esse aqui, ele tá carregando. O texto aqui, ele era só o padrão do Canva, tá? Era só de um template pronto. E aqui carregou o meu Insta e tá tudo certo. Então, gente, a gente pode fazer muita coisa com o Adobe Acrobat Reader. Porque com ele, ainda que a gente tenha utilizado o Canva, porque a gente utiliza o Acrobat para abrir esse tipo de documento de uma forma bem fácil. Esse Acrobat a gente tem tanto para computadores, esse que eu estou utilizando é o Windows 11, mas a gente também pode utilizar em quaisquer versões do Windows, do Mac, de outro sistema que você utilize, e a gente também pode utilizar ele tanto em iOS quanto Android, quanto qualquer outra versão, marca, modelo, ele vai funcionar. É muito difícil o Adobe Acrobat não funcionar. Por isso, realmente, é muito útil esse cartão virtual. A gente vai fechar, então,
que tem mais uma última coisa que eu quero mostrar pra vocês pra finalizar esse vídeo, assim, finalizar ele de uma forma bem legal. Eu quero falar pra vocês, dar uma dica só, de uma forma que a gente tem de utilizar documentos em PDF dentro do nosso Kindle, que é aquele leitor de e-books da Amazon, que muita gente utiliza, eu utilizo, eu gosto muito. Então eu quero dar essa dica pra vocês como uma forma de bônus nesse nosso vídeo. Como que a gente faz isso? A gente envia o documento PDF, seria qualquer um desses que a gente criou hoje, aí a gente converteu, a gente marcou. A gente envia esse documento por e-mail, porém no assunto do e-mail, eu não vou abrir meu e-mail por aqui agora, mas no assunto do e-mail a gente escreve a palavra convert. Convert. Eu vou até escrever ela aqui numa observação, assim, ó. Convert. A gente só adiciona o nosso arquivo PDF, a gente escreve convert no assunto e aí a gente envia para o nosso e-mail do Kindle que a gente tem registrado lá dentro das configurações do Kindle como sendo e-mail de envio de arquivos para o Kindle. Eu não vou mostrar isso aqui hoje, porque seria assunto para um próximo vídeo, mas seria aí como um bônus para transferir os arquivos de uma maneira mais fácil. Seria assim, a gente envia, a gente abre o nosso e-mail, coloca o arquivo PDF dentro dos anexos do e-mail e no assunto a gente escreve convert. A gente só escreve convert e coloca para o e-mail que a gente tem registrado no Kindle. E aí a gente envia. O que vai acontecer com esse arquivo? Ele automaticamente vai ser convertido para o formato MOBI, que é o formato ali de leitura do Kindle. E aí a gente vai conseguir ler o nosso PDF. Normalmente vai tudo funcionar. É muito legal essa ferramenta. Isso ajuda muito para quem estuda através de PDF. E eu espero que isso auxilie muito, muito, muito mesmo. Porque essa foi uma ferramenta que realmente me ajudou muito e continua me ajudando até hoje. Então, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É o primeiro vídeo que eu tô gravando, eu sei que eu tô falando tudo meio atropelado. Eu espero que os próximos fiquem mais legais. Eu até tô me engasgando nas palavras, eu espero que vocês gostem e que tenham entendido apesar disso. E para os próximos vídeos eu prometo fazer algo um pouco mais dinâmico, um pouco mais legal, um pouco mais de entusiasmo, talvez, não sei. Mas eu sei que eu pretendo gravar aí todos os dias com alguma dica diferente sobre informática, sobre a tecnologia, alguma curiosidade. Eu quero fazer tutoriais de coisas assim, coisas que as pessoas usam no dia a dia, mas que pela correria elas acabam não mexendo, não configurando da maneira como elas gostariam de configurar. Eu sei que isso acaba passando batida assim por causa da correria, e como esse é um assunto que eu gosto muito, eu pretendo trazer vários tutoriais dessa forma aqui pra vocês. E se tu gostou desse vídeo, começa a te inscrever aqui no canal, ativa aquele sininho do YouTube, faz tudo isso porque eu tô precisando de seguidores, de inscritos, eu tô precisando levar aí o nosso número pra conseguir trazer esse canal para mais pessoas e fazer as visualizações de fato engajarem e conseguir fazer mais vídeos. Então se tu gostou, fica aí, te inscreve e até a próxima. Brigadão por assistir!